Graça e paz, queridas famílias, amados irmãos e irmãs, amigos da fé e da esperança. É com imensa alegria que nos reunimos neste dia 10 de agosto de 2025. Um dia de celebração, renovação e encontro com o nosso Deus de amor. Que a paz do Cristo vivo ressuscitado esteja em cada coração aqui presente. Antes de entrarmos na palavra que o Espírito Santo já está preparando para cada um de nós, quero que você se sinta acolhido, amado e parte desta família espiritual que caminha unida na graça. Não estamos aqui para julgamentos, mas para aprender, crescer e ser transformados pela palavra viva de Deus. Hoje, o tema que nos toca profundamente é a humildade no coração, a verdadeira marca dos filhos de Deus. Um tema que fala do essencial para vivermos uma vida abundante, cheia da presença do Senhor e que nos torna testemunhas fiéis do seu reino aqui na terra. Receba, neste momento, o nosso sorriso, o nosso abraço e a nossa acolhida, porque antes de qualquer palavra ser dita, quero que você sinta o aconchego do Espírito Santo, que envolve, aquece e cuida. Aqui não há espectadores, mas participantes de uma mesma mesa, onde todos são bem-vindos e têm lugar no coração do Pai. Hoje, vamos caminhar juntos numa conversa que é mais do que um ensinamento. É um convite para nos aproximarmos mais de Deus, com um coração humilde e manso, aprendendo com o nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Humildade no coração é a marca dos filhos de Deus. A administração da unidade do coração, querida comunidade. Antes de seguirmos, pare um instante para pensar sobre a administração de um dos lugares mais importantes que temos, o nosso próprio coração. O coração não é apenas o órgão que bate dentro do peito, mas a central da nossa vida emocional, espiritual e moral. É a sede das nossas decisões, o campo de batalha entre a carne e o espírito, o templo onde Deus deseja habitar em plenitude. Administrar o coração é um chamado divino. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, a palavra nos exorta sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa vigiar emoções, pensamentos e intenções que ali nascem. Significa abrir espaço para o Espírito Santo reger nossas escolhas, impedindo que orgulho, amargura, medo ou incredulidade se instalem.
Essa administração é feita em humildade. Só um coração humilde sabe reconhecer quando está invadido por sentimentos que destroem a paz e a comunhão com Deus. Só o coração humilde permite que Deus corrija, conduza e restaure. É uma administração que exige disciplina, que exige oração, estudo da palavra e, sobretudo, entrega diária. Como líderes da nossa própria vida, somos responsáveis pelo que deixamos entrar aqui, no campo da mente, pelo que alimentamos e pelo que colocamos para fora, em palavras e ações. Portanto, que essa conversa seja também um convite para que você examine seu coração hoje e decida abrir espaço para humildade, mansidão e amor que vem de Deus. Querida família e sociedade, hoje, enquanto o mundo celebra o Dia dos Pais, somos convidados a olhar para o Pai Celestial, o único perfeito em amor, justiça e humildade. Ele é um modelo de paternidade que nos ama com amor eterno e ensina que humildade não é fraqueza, mas força controlada pelo Espírito. Infelizmente, vivemos dias em que muitos estão distraídos, preocupados com conquistas, aparências e comparações, e se esquecem de que a essência da vida está em Cristo. Sem humildade, a sociedade perde o brilho da imagem e semelhança de Deus e se torna escrava do orgulho, da competição e da incredulidade. Quando o coração se desconecta de Deus, a vida perde sentido, porque se desconecta da fonte da vida. O Espírito Santo, que sonda os corações, conhece nossos momentos de firmeza e de fraqueza na fé. Ele sabe quando o coração está quebrantado e quando está endurecido. Mas o que mais entristece o espírito é ver a humanidade alimentando mais a carne que o espírito, investindo tempo e energia no passageiro, enquanto o eterno é negligenciado. Queridos, imagine que estamos aqui, todos reunidos, como uma grande roda de conversa, sentados na praça, na sala da nossa casa, ou debaixo de uma sombra boa, onde todos podem falar e ouvir. Porque o assunto de hoje mexe lá dentro do peito. Humildade. Humildade não é só um comportamento bonito, nem etiqueta de boas maneiras. Ela é um selo espiritual que Deus coloca na vida de quem pertence a Ele. É como um sinal no coração que o pai reconhece de longe, quando ele olha para um filho humilde, sorri e diz: "Esse é meu. Esse entendeu como funciona o meu reino." A palavra é clara. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não é que Deus simplesmente não goste do soberbo.
A Bíblia diz que ele resiste, como remar contra a maré. Não adianta. Mas quando o coração é humilde, a graça de Deus flui livremente, como um rio sem obstáculos. Jesus, o próprio Filho de Deus, quando veio à Terra, não chegou em carruagem real, não nasceu em palácio, não foi criado entre os grandes. Nasceu numa manjedoura. Viveu como carpinteiro. Andou com pescadores. Sentou-se à mesa com gente simples. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus não pediu que aprendêssemos a multiplicar pães, nem a andar sobre as águas. Pediu que aprendêssemos humildade. Sem humildade, nem o milagre mais extraordinário nos transforma verdadeiramente. A humildade é a porta de entrada para tudo que Deus quer fazer. A humildade começa dentro, que transforma para fora. Não é fingir simplicidade para parecer bom. É ser simples porque o coração sabe que tudo vem de Deus e volta para Ele. O humilde não se acha melhor, nem se diminui negativamente. Ele entende que é totalmente dependente do Pai. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5 nos ensina: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Viver em humildade é não ser o centro da própria vida. É olhar ao redor e perceber as necessidades do próximo. É trocar o me sirvam pelo como posso servir. Humildade não é fraqueza, é força sobre controle. É força sob controle. É poder para revidar, mas escolher perdoar. É condição de se impor, mas preferir ouvir. É ter razão, mas abrir mão dela para preservar a paz. O Espírito Santo quer formar em nós esse coração humilde. No coração humilde, ele encontra espaço para agir. Quando o orgulho reina, o espírito se entristece. Quando a humildade governa, ele se move livremente, trazendo direção, consolo, sabedoria e paz. Um segredo espiritual. A humildade
atrai a presença de Deus. Salmos, capítulo 34, versículo 18, nos ensina: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amada comunidade, quem é humilde vive perto do Senhor. Quem vive perto do Senhor experimenta a vida abundante prometida por Jesus. Se queremos ver vida transformada, família fortalecida, cidade curada e nação restaurada, precisamos começar com um coração humilde, diante de Deus e dos homens. Humildade é o oposto da autoexaltação. Não significa pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. O humilde sabe que tudo, dons, talentos, bens, conhecimento, oportunidades, é fruto da graça, não motivo para vanglória. Um coração humilde é terra fértil para que o espírito plante, regue e frutifique. Sem humildade, a semente da palavra não penetra, porque o orgulho endurece a alma. Por isso mesmo que Tiago, capítulo 4, versículo 6, repete e nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querida sociedade, humildade não é opcional na vida cristã. Não é virtude decorativa. É base da vida espiritual. Sem humildade, o orgulho entra. E orgulho é a raiz de toda queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18 declara: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Que essa seja a base da nossa vida. Que tenhamos a mente de Cristo, que nos ensina a servir, perdoar, amar sem medidas, entregar sem reservas. Eu disse que essa seja a base da nossa vida. E o que é a base da nossa vida? Humildade no coração. Tendo a mente de Cristo, que nos ensina a servir, perdoar, amar sem medidas, entregar sem reservas. E para aprofundarmos mais esta ministração do Espírito Santo, vamos contar aqui algumas histórias bíblicas que revelam a humildade no coração. Vamos contar aqui 3 histórias bíblicas para fortalecer a nossa fé. O pai do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11, capítulo 15, versículo do 11 ao 32, diz assim: retrato do coração de Deus. O filho se afastou, viveu na desobediência, mas o pai, que é Deus, não esperou explicações nem mediu erros. Correu ao encontro, abraçou e devolveu o lugar de filho amado. Humildade é abrir mão do orgulho, rancor
e do eu mereço mais, para restaurar e amar. Leia! Leia lá em Lucas capítulo 15, versículo 11 do 32. E medite neste retrato do coração de Deus, do filho pródigo. Outro exemplo da história bíblica é Jesus lavando os pés dos discípulos em João capítulo 13. Leia lá João capítulo 13, do versículo 1 ao 17. No momento mais difícil, Jesus, Pai dos Reis, Jesus, Rei dos Reis, se abaixa para lavar os pés sujos dos discípulos. Gesto extremo de serviço. Amor que se humilha para elevar o outro. Para elevar o outro, mesmo diante da traição. Escolheu a humildade. Somos chamados a esse serviço, a amar quem nos ofende, a servir sem reconhecimento. Outro exemplo de história bíblica é o Moisés, o homem manso, o homem mais manso. Números, leia lá, Números capítulo 12, versículo 3. Liderar um povo rebelde não é fácil, mas Moisés manteve mansidão e humildade como força. Não se exaltou nem buscou glória própria. Permaneceu firme na obediência a Deus. Exemplo de liderança, serva e coração submisso. Agora, quero falar como anda a sociedade hoje. Uma reflexão profunda. Amada comunidade, vivemos numa era em que a humildade está quase esquecida, onde ego e orgulho são símbolos de poder. Redes sociais alimentam autopromoção, comparação e busca pela aprovação humana. O coração torna-se terreno árido para a graça de Deus. O orgulho impede a comunhão verdadeira com o Espírito Santo, pois o soberbo resiste à correção, disciplina e amor divinos. Consequências? Famílias desestruturadas, comunidades divididas, corações vazios, vidas marcadas por ansiedade, solidão e falta de propósito. O profeta Oséias já alertava: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Hoje, sem humildade, a humildade perde o conhecimento de Deus e perece espiritualmente. Mas há esperança. Onde houver coração humilde, o Espírito Santo age poderosamente, restaurando, curando e conduzindo a vida abundante. Quero te convidar a iniciar essa semana
com humildade no coração, com alguns exemplos práticos. Quero deixar aqui registrado em teu coração. Busque a orientação do Espírito Santo diariamente. Antes de decisão, oração ou conversa, pergunte: Senhor, qual é a tua vontade? Pratique o serviço silencioso. Faça o bem, sem esperar reconhecimento. Uma palavra de incentivo, ajuda discreta, ato de amor, desinteressado. Transforme a queixa em gratidão. Ao invés de reclamar, liste mentalmente as bênçãos que Deus tem dado. Isso muda a perspectiva e abre espaço para humildade. Ore por quem te feriu. É uma das provas mais difíceis de humildade, mas liberta o coração e permite a cura. Medite em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 11. Leve o coração ao texto que revela a mente de Cristo, para que ele molde seu caráter diariamente. Amém? Reflita hoje nestas palavras, nesta mensagem revelada pelo Espírito Santo de Deus ao teu coração, que só Ele sabe que estava necessitando de ouvir a sua voz. Deus sabe de todas as coisas e conhece você muito bem. Ele conhece o teu deitar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece até o que você vai falar antes mesmo de falar, Ele já conhece os teus pensamentos. Ele é Deus que te criou antes da fundação do mundo. Foi Ele mesmo que te gerou. Aquele que fez os ouvidos, Ele ouve. Que fez os olhos ver e o que fez a boca fala. Ele fez o teu ouvido com propósito, Ele fez o teu olhar com propósito e Ele fez a tua boca com propósito. Agora, Ele te deu para você saber administrar com cuidado, vigilância, porque são essas fontes que, se você não vigiar, pode contaminar todo o curso da tua vida. A tua mente e o teu corpo pode ficar doente. Cuide. Guarde o teu coração, porque o teu coração são essas fontes. Amém? Vamos confessar a nossa fé entregando o coração a Deus? Coloque a mão no seu coração e vamos confessar a palavra da fé. Pai amado,
Eu me coloco diante de ti com um coração humilde e ensinável. Reconheço que, sem ti, nada sou e nada posso fazer. Renuncio todo orgulho, altivez e vaidade que me afastam da tua presença. Recebo a mente de Cristo, mansa e humilde, para que em mim se manifeste o teu amor e graça. Espírito Santo, guia meus passos, guarda minhas intenções e renova meu coração a cada dia. Que minha vida seja reflexo do teu reino, marcada pela humildade que gera paz, restauração e vitória. Confessamos a nossa fé, vivendo a tua vontade boa, perfeita e agradável para a tua glória. Amém.